Feliz domingo, meus amores! Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, a nossa família Zen reunida. Eu confesso pra vocês que domingo se tornou um dos meus dias preferidos na semana, por conta desse nosso projeto. Já conta pra mim aqui como é que foi a sua semana, quais foram os seus insights em relação à insegurança, que foi o nosso tema dos 2 últimos vídeos. E eu quero compartilhar com vocês, gente, uma meditação que eu tenho feito. Tem umas lá dentro do Zen, do meu aplicativo, que a gente pega amor, né? Você tem uma meditação preferida lá? Nutrindo a Alma, ultimamente, a minha preferida, do Lucas Pinto, nosso querido colaborador. Deixem sugestões pra mim também de quais meditações vocês gostariam de ter por lá, pra que eu possa gravar pra vocês com a minha voz também. Se você ainda não tá conectado ou conectado comigo lá no Zen, no meu aplicativo, tem link aqui na descrição e também nos comentários pra vocês baixarem. Inclusive essa meditação, nutrindo a alma, gente, para aquelas pessoas que me disseram que estão sofrendo muito com insegurança em relação ao próprio visual, à autoestima, talvez ela possa te ajudar também nesse caminhar para que você deixe de lado um pouco daqueles pensamentos negativos sobre você mesmo. Mas essa semana a gente vai dar uma pausa no assunto da insegurança, podemos trazê-la novamente, e vamos falar um pouco de relacionamento. Eu quero trazer para vocês um assunto que recentemente eu vim lendo e gostando e aplicando, que é a comunicação não violenta. Você já conhece? Já ouviu falar sobre a comunicação não violenta ou a comunicação empática? Ela, gente, é fantástica para que você tenha relacionamentos mais leves, sejam eles amorosos, profissionais, e assim é uma nova perspectiva de comunicação para sua vida que vai te ajudar também a ter melhores resultados, porque muitas vezes na hora em que a gente vai se expressar, quando a gente mais precisa, quando as emoções estão à flor da pele, justamente por isso a gente acaba não falando as coisas ideais. E a gente acaba não tendo os resultados ideais e muitas vezes a gente acaba gerando conflitos, atritos, brigas. Então a ideia desse vídeo é te mostrar uma outra forma de se comunicar para que os seus relacionamentos sejam muito mais leves, mais felizes, mais empáticos e até mais amorosos. Um grande profissional, gente, da área da psicologia, que eu acho que é o precursor dessa questão da comunicação não violenta, o nome dele é Marshall Rosenberg. Inclusive, esse formato foi aplicado em países que realmente estavam precisando se reestruturar em relação à comunicação, como Ruanda, Oriente Médio, Sri Lanka, Sérvia, entre outros. Então eu assisti até um vídeo esses dias sobre isso, eu falei, não, eu preciso levar pra elas. E basicamente, gente, os pilares da comunicação não violenta são você saber diferenciar o que é ser observador do que é ser julgador. Quantas vezes a gente não vai se comunicar julgando, ao invés de simplesmente observar uma situação de uma forma mais neutra? A gente se envolve de uma forma, especialmente nos relacionamentos, em que a gente julga demais. Então, por exemplo, se você tá ali com o seu companheiro ou com a sua companheira, ele fez alguma coisa ou ela fez alguma coisa que você não gosta, ou deixou de fazer alguma coisa que você estava esperando. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu que tô grávida. Imagina se eu fosse numa consulta, marcasse com meu marido dele me acompanhar numa consulta médica, isso é muito importante pra mim, pra nós, né? E de repente ele tem um contratempo e atrasa. E ele não chega pra consulta. Então, imagina assim, nessa situação, se fosse você, o que você falaria pro seu companheiro? Ou se fosse a sua companheira, o que você falaria? De que forma que você expressaria os seus sentimentos de não satisfação naquele momento por a pessoa não ter conseguido cumprir com aquele compromisso e não ter chegado lá? Como seria isso? Então a gente poderia falar, porque você é um irresponsável, você não se preocupa com o horário, você sempre faz isso comigo. Ou até atacar a pessoa mesmo, julgar no sentido de você vai ser um péssimo pai, nem na consulta você consegue chegar. Sabe essas coisas? Quantas vezes a gente já não fez isso na vida? Em tantas situações. E não precisa nem ser no seu relacionamento amoroso, às vezes na amizade, dentro da sua casa com seus pais. A gente vai lá e a gente julga, a gente taxa a pessoa de N nomes pra justificar uma atitude feita que você não gostou, uma atitude simplesmente não feita, como o fato dele não ter chegado na consulta. E a comunicação não violenta, ela leva para uma outra perspectiva a comunicação. Porque quando a gente começa a atacar o outro, a julgar o outro, você já está criando um clima de conflito. E o conflito vai justamente ser o oposto, né? O conflito implica uma certa violência, inclusive essa violência verbal, a violência emocional e por aí vai. Eu acho que é sempre importante a gente dar um passo para trás, né? Quando a gente tá
quase cuspindo aquele monte de reclames e julgamentos. A gente dá um passo pra trás e respirar. Como eu poderia falar isso de uma forma mais neutra? A gente não precisa atacar o outro. Você gosta de ser atacado? Se lembra das vezes em que você foi atacado verbalmente, emocionalmente na sua vida? Qual tipo de resultado isso gerou? Boa coisa não foi. Então hoje eu percebo que eu e o Krika, né, a gente tá casado há 2 anos, mas a gente tá junto há mais de 7 anos, a gente melhorou muito nesse aspecto, porque a gente aprendeu a conversar. Então a gente, ao invés de apontar o dedo um na cara do outro, a gente conversa sobre os nossos sentimentos no papel do observador. E a gente enxerga o outro como um observador sem se envolver tanto nessa questão de você é isso, você é aquilo. A gente simplesmente evita usar qualquer tipo de julgamento, de rótulo, e a gente fala como a gente se sente. Então, na situação do médico, ao invés de falar você é incompetente, você vai ser um péssimo pai porque você não cumpre com o horário, você faz sempre isso comigo, eu não posso contar com você, a gente vai jogando as nossas frustrações. Então é, na medida do possível, respirar fundo. E o que você poderia falar de melhor nessa situação? E daí você poderia simplesmente dizer por que você se atrasou. A gente não quer nem saber o motivo da pessoa, não é? A gente já julga, já aponta. Mas o que aconteceu? Tá tudo bem. Às vezes a pessoa passou um perrengue que você nem sabe, você já tá lá brigando com ela. Tá tudo bem. O que aconteceu? Por que você chegou só agora? Não precisa nem falar que você atrasou. Porque falar que tá atrasado já é um julgamento. Tudo bem que tá atrasado. Mas quanto mais neutro, melhor. Por que você chegou agora? O que aconteceu? É mudar um pouco da perspectiva de comunicação e falar como você se sente. Então, assim, eu me sinto frustrada quando não posso contar com você. Eu me sinto desamparada quando você não tá do meu lado num momento importante. Olha como é diferente. Como você receberia essa minha frase se fosse você que atrasou e não chegou? Se eu te falasse, você é incompetente, você é isso, você é aquilo. Agora se eu te falo, você fez falta, você é importante pra mim nesses momentos. E eu me sinto triste quando eu não tenho você do meu lado. Como que você recebe? São duas coisas sobre a mesma situação, só que ditas de formas completamente diferentes, gente. Isso muda a vida, isso pode salvar o seu relacionamento na medida em que os dois se comprometam a ter uma comunicação mais empática. Então você, ao invés de falar tanto de opinião, de estar ali cheio de nomes pra pessoa, cheio de julgamentos, você fala sobre os sentimentos que você tem. E é batata, gente. Se você escrever um vocabulário de xingamentos e reclames sobre alguém, e um vocabulário sobre aquilo que você sente, a gente sabe muito mais reclamar e apontar o dedo pro outro do que falar sobre os próprios sentimentos. Às vezes a gente não tem nem nome pra aquilo que a gente sente. Então aí que tá. Eu acredito que exista, né, essa coisa do modo automático da gente estar constantemente incomodado e reclamando. Só que quando a gente tem que falar do que a gente sente, trava. Mas é um exercício. É você saber distinguir um pedido de uma ameaça. Então, se você quer alguma coisa, poxa, pede, você não precisa fazer chantagem. Se você não teve aquilo que você gostaria, explica, você não precisa já culpar o outro por não ter feito. Às vezes a pessoa nem sabia. Então, quanto mais neutralidade, melhor. Quanto mais você puder se colocar à frente dos seus sentimentos e explicar pra pessoa o que você sente naquela situação, eu me chateio por isso, por isso, por isso. E não é mais aquela coisa, gente, de você me chateia, você me irrita. A gente vai saindo do papel de vítima, que já falamos aqui, vai assumindo autorresponsabilidade, porque na verdade os nossos sentimentos, eles acontecem diante de estímulos. Então você tem a opção de escolher como reagir diante das situações. Não é porque a pessoa faz aquilo com você que obrigatoriamente você tem que reagir de uma forma negativa. Você, com o tempo, com inteligência emocional, com mais equilíbrio, com mais consciência e presença, consegue ajustar suas reações em qualquer ambiente. Mas é treino, gente, é treino. E eu acho assim, só de você pensar, saber que isso existe, já é um caminho. Porque muitas vezes a gente tá vivendo no modo automático, para sentimentos, para pensamentos e para atitudes. Mas sair um pouquinho, acordar para tudo isso e falar, poxa, eu posso fazer diferente? É aí que você consegue transformar a sua vida e você vai transformando o mundo à sua volta. Então a ideia da comunicação não violenta, gente, é evitar o uso de julgamento, o uso de ameaça, o uso de acusação, o uso de vergonha. Então você vai deixar de fazer tudo isso, porque senão você vai acabar nutrindo um ambiente muito corrosivo, muito negativo para suas relações,
mesmo dentro do seu trabalho, do seu ambiente familiar. Então ela fala também sobre a questão do bom e do mal, quão subjetivo é isso. Então, aos poucos, quanto mais neutralidade você traz, quanto mais empatia, e consegue comunicar com as pessoas de uma forma clara e neutra, comunicando o que você sente em relação aos estímulos que ela te trouxe, você vai reagir da forma como você escolher, não é? Então, quanto mais você puder se comunicar em relação a esses estímulos e as suas reações, as suas emoções, melhor. Então, lembra dessa história. Você poderia ter acusado uma pessoa de ser um péssimo pai antes de ser pai, como você poderia virar para essa pessoa e perguntar: aconteceu alguma coisa? Você faz falta quando você não tá do meu lado. Tem pesos totalmente diferentes, gente. Então, faz um exercício, assim, no seu dia a dia, em quais momentos você é mais ríspido com as pessoas, em quais momentos você tem menos paciência e você dá aquelas respostas atravessadas. Se você pudesse respirar fundo, já vai exercitando isso. Poxa, diante daquelas situações em que eu me irrito, em que eu perco o controle, como que eu poderia me comunicar melhor? Aí você vai aprendendo a transformar isso para uma forma mais empática e mais neutra. E é isso, gente. Se vocês quiserem, olha, vale a pena procurar na internet, tem muita coisa sobre isso. Inclusive os TED Talks, que são palestras que eu adoro assistir, tem TED sobre isso. É um assunto maravilhoso para vocês desenvolverem e explorarem caso tenham gostado. E deixa aqui nos comentários se você se identificou com esse assunto e a maneira como você pode aplicar melhor isso à sua vida. Conta pra mim, que eu adoro saber de vocês, como que vocês vão se transformando e como que vocês vão tendo os insights aqui todo domingo. É uma alegria estar com vocês. A gente tá junto nessa caminhada, estamos de mão dada, vamos firme e forte. Aos pouquinhos a gente vai tendo a vida que a gente realmente quer, porque a gente vai tendo coragem para dar um passo após o outro, um dia após o outro. Um beijo no seu coração, te vejo no próximo Domingo Zen.